Meu filho Rafael estava morrendo, e apenas o meu rim poderia salvá-lo. Eu estava pronta para entrar na cirurgia quando minha nora Camila me encarou e disse friamente que eu não tinha escolha. A pressão da família dela me esmagava, e eu acreditava que esse seria o único caminho para manter meu filho vivo. Mas no momento em que os médicos se preparavam para iniciar o procedimento, meu neto Lucas, de apenas 10 anos, correu para dentro da sala e gritou uma verdade capaz de mudar tudo. O que ele revelou não só interrompeu a operação, como também expôs uma rede de mentiras e traições que destruíram a confiança da nossa família. Quer saber como esse drama familiar se transformou em uma luta pela vida e pela verdade? Então deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e comente o que você faria no meu lugar. Agora deixe-me levar você de volta ao momento em que tudo começou. Eu estava deitada sobre a maca fria da sala de cirurgia, sentindo o peso de cada batida do meu coração, como se fossem marteladas no peito. As luzes brancas acima de mim brilhavam de forma quase cruel, ofuscando meus olhos e deixando a sensação de que não havia mais saída. O cheiro de desinfetante era tão forte que parecia queimar por dentro, lembrando-me a cada segundo que estava prestes a perder uma parte de mim para salvar meu filho Rafael. Os sons da sala eram calculados e precisos. O bip do monitor cardíaco marcava o tempo como um relógio implacável. As vozes baixas dos médicos trocando instruções soavam como ecos distantes. E no meio de tudo isso estava eu, Dona Rosa Ferreira, mãe, que se preparava para entregar seu próprio rim na esperança de manter o primogênito vivo. O Dr. Marcelo Souza, o cirurgião-chefe, examinava meu prontuário com uma expressão séria, firme e impenetrável. Eu o conhecia apenas de poucas consultas, mas sabia que era um homem de renome. Ainda assim, naquele momento, ele me parecia mais um juiz do que um médico. Cada vez que seus olhos percorriam as páginas do relatório médico, eu sentia como se estivesse sendo sentenciada a cumprir um destino do qual não poderia escapar. Perto de mim, uma enfermeira organizava instrumentos metálicos em uma bandeja. O som do aço se chocando soava como sinos distantes, cada tilintar ecoando no fundo da minha mente já cansada. A pressão não vinha apenas das paredes brancas daquele hospital em São Paulo. Do outro lado do vidro, eu podia ver Camila, minha nora, com os braços cruzados e os olhos fixos em mim, como se estivesse pronta para me condenar caso eu hesitasse. Havia algo no olhar dela que me prendia como correntes invisíveis que me obrigavam a seguir em frente. Ao lado dela estavam seus pais Augusto e Beatriz, bem vestidos, elegantes, mas com um ar frio e triunfante. Eles murmuravam entre si, mas suas expressões deixavam claro que viam naquele transplante não apenas a chance de salvar Rafael, mas também uma vitória pessoal, como se controlassem cada movimento dentro daquela sala. Eu respirava fundo e tentava me convencer de que era apenas uma mãe cumprindo seu dever, que não havia nada mais natural do que sacrificar-se por um filho. Rafael, meu menino que eu carreguei no colo tantas vezes, agora estava em um quarto ao lado, frágil, debilitado, dependendo de mim para sobreviver. Lembrei-me de quando ele era pequeno e me ajudava a carregar cestos de pão da padaria que eu mantinha com tanto esforço, sempre sorridente mesmo cansado do trabalho. E agora, aquele corpo outrora forte estava reduzido a pele pálida e olhos fundos. Era impossível não ceder. Era impossível dizer não. Mas apesar de todo o raciocínio, havia dentro de mim um peso, uma sombra de dúvida que não queria desaparecer. A cada vez que olhava para Camila e via a firmeza quase cruel no rosto dela, sentia que algo não estava certo. Ainda assim, ali estava eu deitada e presa pelas tiras que me imobilizavam na maca, incapaz de recuar. Meu marido, seu Antônio, não estava presente. Desde o acidente que o deixou preso a uma cadeira de rodas e quase sem fala, ele havia se tornado um observador silencioso da vida. Eu me perguntei o que ele pensaria se pudesse estar ao meu lado naquele instante. Talvez teria me segurado pela mão, talvez teria chorado como tantas vezes já fez,
Ou talvez teria permanecido em silêncio, mas com os olhos dizendo aquilo que eu mesma não conseguia admitir. A enfermeira aproximou-se com a seringa nas mãos. O líquido transparente captava o reflexo da luz e parecia brilhar de forma cruel. Meu peito apertou. Eu sabia que aquele seria o começo do fim. Quando acordasse, se acordasse, não teria mais um rim. Rafael poderia viver, mas eu já não seria a mesma. E por mais que tentasse acreditar que isso era suficiente, a sensação de que algo estava profundamente errado me corroía por dentro. A sala estava silenciosa, apenas interrompida pelo som dos aparelhos. O doutor Marcelo se aproximou de mim. Ele falava com calma, com uma voz que deveria me tranquilizar, mas que naquele momento me parecia distante. Ele explicou que a anestesia começaria e que logo eu dormiria. Suas palavras ecoavam, mas não encontravam repouso dentro de mim. Através do vidro percebi o movimento do braço de Camila. Ela se inclinou para a frente sussurrando algo para a mãe. Seus lábios se moveram rápido, mas seus olhos não se desviaram de mim. Era como se ela estivesse controlando até mesmo minha respiração. Beatriz e Augusto acenaram levemente com a cabeça, com expressões de quem já comemorava antes da vitória final. Eu me senti pequena, frágil, esmagada entre 4 paredes e olhares que decidiam por mim. Pensei em Tiago, meu filho mais novo. O silêncio dele sempre me ofereceu certo conforto, mas também me intrigava. Ele tinha olhos atentos, capazes de enxergar mais do que parecia. Será que ele também percebia algo estranho naquela pressa toda? Será que ele também carregava uma suspeita silenciosa em relação a Camila? Essas perguntas me atravessavam, mas não havia tempo para buscar respostas. Meus olhos começaram a arder com o brilho das lâmpadas acima de mim. Eu me forcei a mantê-los abertos porque fechá-los parecia uma rendição total. Minha mente girava em torno de lembranças e imagens confusas. Rafael sorrindo quando criança. Seu Antônio sentado na cadeira com lágrimas discretas nos olhos. Tiago consertando algo em casa sempre tão firme e sereno. E Camila sempre com aquele olhar cortante que escondia mais do que revelava. O doutor Marcelo levantou a mão sinalizando que tudo estava pronto. A seringa estava prestes a ser aplicada. A enfermeira segurou meu braço e limpou a pele com um algodão gelado. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele era o ponto sem retorno. Foi então que, em meio ao silêncio controlado da sala, ouviu-se um som inesperado. As portas pesadas da sala de cirurgia se abriram de repente, quebrando a disciplina rígida do ambiente. O barulho ecoou como um trovão. Os instrumentos metálicos na bandeja vibraram e um deles caiu no chão, produzindo um estalo que pareceu atravessar meu corpo inteiro. Os médicos pararam por um instante surpresos. O doutor Marcelo franziu a testa e olhou para a entrada. Eu, com o pouco movimento que tinha, virei a cabeça devagar, meu coração martelando tão forte que parecia que os aparelhos já não conseguiam acompanhar. E foi nesse momento que percebi que algo estava prestes a acontecer. Algo que não fazia parte do protocolo, algo que mudaria o rumo daquela sala e talvez de toda a minha vida. As portas se abriram com um estrondo tão inesperado que todos na sala pararam por um instante. O ar frio do corredor invadiu a sala de cirurgia, trazendo consigo uma sensação de choque e desordem. Os médicos se entreolharam, as mãos suspensas no ar, e até o doutor Marcelo Souza interrompeu o gesto que faria a anestesia começar. Eu me esforcei para levantar a cabeça limitada pelas tiras que me prendiam à maca. Meus olhos marejados, ofuscados pelas luzes, demoraram a reconhecer a pequena figura que se lançava pela porta como um raio. Era Lucas, meu neto de apenas 10 anos. Seu uniforme escolar estava amarrotado, os sapatos cobertos de lama, como se tivesse corrido por ruas molhadas sem parar um segundo sequer. O rosto dele estava pálido, mas os olhos brilhavam com uma determinação que não combinava com sua idade. No peito ele apertava contra si um velho tablet de tela rachada como se fosse um escudo, como se fosse a arma mais poderosa que tinha para enfrentar aquele exército de adultos.
A enfermeira que corria atrás dele gritava pedindo para que voltasse, mas ele não obedeceu. Sua voz ecoava pela sala como um trovão. Vó, ele gritou com o fôlego entrecortado, eu preciso contar a verdade sobre o motivo de o papai estar doente. As palavras pairaram no ar como lâminas. O tempo pareceu parar. O bip do monitor cardíaco explodiu mais alto como se acompanhasse o ritmo do meu coração descontrolado. Todos os olhares se voltaram para ele. Do outro lado do vidro, vi Camila perder a compostura pela primeira vez. Seus olhos arregalaram, sua boca se abriu num grito estridente. Ela batia com a palma da mão contra o vidro, gritando que ninguém deveria ouvi-lo, que ele era apenas uma criança confusa. A imagem dela, tremendo de medo tão diferente da frieza calculada que sempre mostrava, fez meu sangue gelar. O doutor Marcelo levantou a mão firme, cortando o murmúrio crescente entre os médicos. Parem tudo, disse ele em tom solene. Deixem o menino falar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Lucas respirava rápido, o peito subindo e descendo como ondas fortes. Ele deu alguns passos hesitantes, mas seus olhos não se desviaram dos meus. Era como se entre nós existisse um fio invisível, como se todo aquele hospital tivesse desaparecido, restando apenas avó e neto unidos por um segredo que eu ainda não conhecia. Minha garganta se fechou. Eu queria soltar as tiras, levantar e abraçá-lo, protegê-lo daquele ambiente cruel e gelado, mas eu não podia me mover. Tudo o que podia fazer era esperar pelo que sairia da boca dele. Lucas apertou ainda mais o tablet contra o peito. As mãos pequenas tremiam, mas havia firmeza em seu olhar. Eu sei o que eles estão escondendo, disse com a voz frágil, mas clara o suficiente para cortar o silêncio como uma faca. Atrás do vidro, Camila surtava. Ela gritava que ele estava mentindo, que era só um garoto impressionável. Seu pai Augusto tentou contê-la enquanto Beatriz olhava para os lados procurando ajuda. Mas o desespero estampado no rosto dela revelava a gravidade da situação. Dentro da sala, os médicos estavam paralisados, alguns com instrumentos ainda nas mãos. A enfermeira que segurava a seringa recuou como se tivesse percebido que o líquido transparente já não poderia tocar minha pele até que a verdade viesse à tona. Eu olhava para Lucas e sentia a mistura de orgulho e medo. Orgulho porque aquele menino frágil tinha coragem de enfrentar adultos poderosos. Medo porque não sabia até onde aquilo levaria. O doutor Marcelo se aproximou, colocando a mão no ombro do garoto. Sua voz soou firme, mas com uma doçura que raramente usava com pacientes. Fale, filho. O que você tem a dizer pode mudar tudo aqui. Lucas engoliu em seco. Seus olhos marejaram, mas ele respirou fundo. A cada palavra que formava nos lábios, a tensão na sala aumentava. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, mesmo no frio artificial daquele lugar. De repente, uma lembrança rápida atravessou minha mente. O jeito como Camila sussurrava no quintal da minha casa, sempre olhando por cima do ombro. As garrafas estranhas que eu havia encontrado, a sensação de que algo estava fora do lugar. Tudo aquilo que eu tentei negar vinha à tona diante dos olhos do meu neto. Lucas levantou o tablet tremendo como se fosse mostrar algo àquele público de médicos e enfermeiros. O aparelho refletia a luz da sala, e por um instante pensei que ele fosse deixá-lo cair. Mas não, ele o segurava como quem carrega a prova final de um julgamento. Minha respiração ficou presa. Eu sabia que a verdade estava prestes a ser dita. Sabia que o que estava por vir poderia não apenas salvar Rafael, mas também destruir de vez qualquer aparência de normalidade que nossa família ainda tinha. Camila, do outro lado do vidro, chorava e gritava como uma fera acuada. Sua máscara de controle absoluto havia ruído. Era medo puro estampado em cada gesto, em cada palavra que escapava de sua boca. Naquele instante, tudo em mim gritava que a revelação do meu neto seria o divisor de águas. E eu sentia pela primeira vez que minha vida não estava apenas nas mãos da equipe médica, mas sim naquelas pequenas mãos que tremiam segurando um tablet rachado. Lucas abriu a boca para continuar.
A voz dele, frágil mas intensa, estava prestes a derramar uma verdade que ninguém poderia calar. Eu fechei os olhos por um segundo, não para fugir, mas para reunir forças. Quando os abri novamente, vi a determinação no rosto dele, vi que nada poderia impedi-lo de falar. E foi nesse exato momento que percebi que a história da minha família estava prestes a se partir em dois. O passado que eu tentei negar iria colidir com o presente de maneira brutal. Eu não sabia exatamente o que Lucas revelaria, mas sabia que aquela seria apenas a primeira fissura em uma muralha de segredos muito maiores. Quando vi Lucas parado diante de todos naquela sala de cirurgia com o tablet tremendo em suas mãos, minha mente foi puxada para trás como se o tempo tivesse quebrado. Era como se cada lembrança esquecida quisesse emergir de uma só vez, empurrando-me de volta para o passado. Para entender aquele momento, eu precisava voltar à vida que sempre carreguei às costas. Minha casa ficava em uma pequena cidade litorânea do Brasil, onde o cheiro de maresia se misturava ao aroma do pão fresco que eu assava todas as manhãs. Era um lugar simples de paredes rachadas e janelas que rangiam quando o vento soprava mais forte. Ali vivi grande parte da minha vida, equilibrando a padaria que herdara de meus pais e o cuidado com a família que formei com seu Antônio. Antônio, meu marido, havia sido um homem cheio de vida, forte e risonho pescador apaixonado pelo mar. Até que um acidente de trabalho mudou tudo. Um tombo grave o deixou preso a uma cadeira de rodas, e pouco a pouco sua voz foi desaparecendo até restarem apenas murmúrios quase inaudíveis. Mesmo assim, seus olhos ainda falavam, refletindo amor e dor em igual medida. A presença dele era como um silêncio pesado que habitava cada canto da casa, lembrando-me todos os dias da responsabilidade que recaía sobre meus ombros. Meus 2 filhos eram minha esperança. Rafael, o mais velho, era meu orgulho. Alto, robusto, trabalhou na construção civil desde jovem. Sempre chegava em casa coberto de pó de cimento, mas trazia um sorriso aberto e uma energia que parecia inesgotável. Ele era a promessa de um futuro melhor, aquele que um dia me dizia que construiria uma casa grande para mim com janelas largas para o vento do mar entrar sem pedir licença. Tiago, meu filho mais novo, era diferente. Quieto, observador, nunca foi de falar muito, mas seus gestos diziam mais do que palavras. Ele se tornava meu apoio nas pequenas coisas. Arrumava o telhado quando chovia, consertava a lâmpada que piscava, carregava sacos de farinha quando meu corpo já não aguentava. Havia nele uma calma que me sustentava nos dias em que eu pensava que não tinha mais forças. Durante muito tempo a vida seguiu assim dura, mas suportável. Até que Camila apareceu. Ela surgiu como uma brisa suave, bela e encantadora, sorridente e atenciosa com Rafael. Os vizinhos diziam que eu era abençoada por ter uma nora tão dedicada. Ela preparava refeições, lembrava Rafael dos remédios, falava com ternura. Eu queria acreditar que ela era um presente, uma bênção para a nossa família. Mas em momentos de silêncio, quando ninguém observava, eu via um brilho diferente em seus olhos, uma sombra fria, escondida atrás de sua simpatia. Foi pouco tempo depois de Camila entrar em nossas vidas que Rafael começou a mudar. Primeiro vinha para casa exausto, atribuindo cansaço às longas jornadas de trabalho. Depois vieram as tosses, a pele pálida, as olheiras profundas. Lembro-me do dia em que ele saiu do banheiro com as mãos manchadas de sangue. Meu coração se despedaçou naquele instante. Rafael insistia que era passageiro, que estava tudo bem. Mas não estava. Os exames confirmaram aquilo que eu temia. Os rins de Rafael estavam falhando. A notícia caiu sobre mim como um raio, destruindo qualquer certeza que eu ainda tinha sobre a vida. A partir daquele dia, tudo girou em torno da doença dele. Camila intensificou seus cuidados, tornando-se ainda mais presente, quase sufocante. Ela apareceu na minha cozinha com papéis e laudos médicos que eu mal conseguia compreender. Sentou-se à minha frente e disse em voz cortante que só o meu rim poderia salvá-lo, que eu era a única compatível. A colher que eu segurava caiu no chão, o som ecoando pelo silêncio da cozinha.
Eu quis perguntar se não havia outra solução, mas o olhar dela firme como aço não deixava espaço para dúvidas. E não demorou para que os pais dela também batessem à minha porta. Augusto e Beatriz entraram como se minha casa fosse deles. Sentaram-se pesados nas cadeiras e falaram com autoridade. Augusto dizia que uma mãe deveria dar tudo pelo filho. Beatriz completava dizendo que se eu recusasse, todos comentariam que eu havia abandonado Rafael. Suas palavras se enrolavam em torno de mim como correntes me sufocando. Eu me lembro da mão trêmula de Rafael segurando a minha naquela noite. Seus olhos, que antes eram cheios de vida, refletiam apenas desespero. Mãe, você sempre cuidou de mim. Quando caí da bicicleta, quando tive febre, agora preciso de você, mais do que nunca. Como eu poderia negar? Como eu poderia dizer não ao meu filho? Ainda assim, em meio à dor e ao medo, alguns sinais começaram a me perturbar. Lembro-me de Tiago em silêncio me dizendo que havia visto frascos sem rótulo escondidos na casa de Rafael. Lembro-me de Lucas ainda pequeno me confidenciando que ouvia a mãe falar ao telefone sobre doses e remédios, mas sem soar como conversa com um médico. E lembro-me de uma noite em que vi com meus próprios olhos Camila deslizar algo dentro do copo de água de Rafael, jurando depois que era apenas um suplemento. Naquele momento eu engoli minhas dúvidas como se fossem pedras. Achei que eram apenas frutos da minha desconfiança. Achei que talvez fosse cruel da minha parte pensar mal da mulher que todos chamavam de dedicada. Mas agora, vendo Lucas de pé diante de todos, compreendi que aquelas lembranças não eram fruto da minha imaginação. Elas eram os sinais de uma verdade que eu havia me recusado a enxergar. Minha mente voltava para cada detalhe. Os sussurros no quintal, os olhares frios, as visitas repentinas de Augusto e Beatriz, sempre trazendo mais pressão do que apoio. Cada lembrança era como uma peça de um quebra-cabeça que eu não tinha coragem de montar. E talvez fosse por isso que agora meu neto estava ali para juntar diante de todos o que eu mesma não conseguia enfrentar. Senti uma onda de calafrios percorrer meu corpo. A revelação dele não seria apenas um grito de menino. Seria o eco de tudo aquilo que minha memória guardava, mas que meu coração se negava a aceitar. E naquele instante, ainda presa à maca com os olhos fixos em Lucas, eu soube que ele estava prestes a dizer o que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Rafael já não era mais o homem que eu conhecera anos atrás, aquele que chegava da obra coberto de poeira, mas com um sorriso capaz de iluminar a casa inteira. Aos poucos ele se transformou em uma sombra de si mesmo. A cada manhã eu via o corpo dele mais frágil, os olhos mais fundos, a pele perdendo a cor que o sol do trabalho ao ar livre um dia lhe dera. Os médicos confirmaram que seus rins estavam falhando depressa. E diante dessa realidade cruel, eu me vi encurralada. Camila assumiu a posição de cuidadora devotada pelo menos diante dos olhares alheios. Ela não desgrudava de Rafael servindo-lhe os pratos, lembrando-lhe dos horários dos remédios, ajeitando os travesseiros com uma delicadeza ensaiada. Para os vizinhos, era a nora perfeita, um exemplo de esposa dedicada. Mas para mim, cada gesto dela parecia calculado frio. Havia algo na firmeza exagerada com que ela me encarava, como se cada sorriso fosse uma ordem velada para que eu não ousasse duvidar dela. O momento mais difícil veio numa tarde chuvosa. Eu estava preparando um caldo simples na cozinha quando Camila entrou com uma pasta cheia de papéis. Sentou-se à mesa sem pedir licença e abriu os documentos sobre a toalha gasta. Seus olhos estavam afiados. Dona Rosa, disse ela com a voz cortante. O médico confirmou. Só a senhora pode salvar Rafael. O rim da senhora é o único compatível. A colher que eu segurava caiu dentro da panela, respingando caldo quente. Meu peito se apertou. Eu farei tudo por meu filho, murmurei, mas a insegurança na minha voz foi clara. Camila se inclinou para a frente e, sem sorrir, respondeu. Ainda bem. Não temos tempo a perder. Naquela noite, como se tivessem combinado, Augusto e Beatriz apareceram na minha porta.
Vestidos de forma elegante demais para uma visita simples, entraram como se a casa fosse deles. Augusto se acomodou pesado na cadeira de madeira e cruzou as mãos sobre a mesa. Sua voz grave encheu o ambiente. No meu tempo, mães davam tudo pelos filhos. Uma mãe de verdade não hesita diante do sofrimento de um filho. Beatriz completou com um olhar gelado que me atravessou. Se a senhora recusar, todos vão comentar. Vão dizer que deixou Rafael morrer. É isso que quer para a sua memória. Para o seu nome senti meu estômago revirar. Era como se cada palavra fosse um golpe de martelo. Eu quis gritar que não era justo, que ninguém entendia o peso que eu carregava. Mas minha boca não se abriu. Permaneci em silêncio como uma ré diante de juízes implacáveis. Naquele mesmo instante, Rafael entrou na cozinha apoiando-se na parede para não cair. Estava tão magro que parecia não ter força sequer para se manter de pé. Ele estendeu a mão trêmula e segurou a minha. Mãe sussurrou com uma voz fraca: a senhora sempre me salvou. Quando tive febre, quando caí da bicicleta, quando pensei que não ia resistir. Salve-me agora também. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como poderia dizer não diante de tanta dor? O amor por meu filho e a culpa que me sufocava me prenderam ainda mais na armadilha que se fechava em torno de mim. Eu balancei a cabeça afirmativamente, mesmo que dentro de mim algo gritasse que havia algo errado. Os dias seguintes foram um tormento. Camila passava na minha casa todas as manhãs. Entrava sem bater, como se já fosse dona do espaço. Trazia papéis novos, exames, receitas que eu não compreendia. Cada vez que eu tentava levantar uma dúvida, ela respondia com frieza: não há tempo. Precisa assinar. Precisa decidir. Às vezes, Augusto e Beatriz vinham juntos. Sentavam-se à mesa principal, falando em tom de julgamento como se estivessem num tribunal. Augusto repetia que a honra de uma mãe estava em dar a vida por seu filho. Beatriz acrescentava que se eu hesitasse, seria vista como covarde por toda a cidade. Eu ficava imóvel, sentindo-me cada vez mais sufocada. Enquanto isso, Tiago observava em silêncio. Uma noite, enquanto consertava a lâmpada da cozinha, ele desceu da escada, olhou diretamente para mim e murmurou: Mãe Camila, guarda frasco sem rótulo. Eu vi. Tem coisa errada. Seu tom era grave, mas antes que pudesse dizer mais, Camila apareceu no corredor e lançou-lhe um olhar tão afiado que o silêncio voltou a dominar a casa. E havia também Lucas, meu pequeno neto, cuja inocência escondia perguntas perturbadoras. Certo dia ele se aproximou enquanto brincava no quintal com seus carrinhos. Olhou para mim e disse baixinho: Vó, eu ouço a mamãe falando no telefone. Ela fala de doses, mas não parece que é com o médico. Eu tentei sorrir, passei a mão em seu cabelo e disse que não se preocupasse. Mas por dentro a dúvida cresceu ainda mais. Mesmo com todas as pistas, eu me deixava levar pela pressão. A cada vez que Rafael tossia sangue, a cada noite em que sua respiração falhava, eu me convencia de que não tinha escolha. Camila se aproveitava disso. Servia-lhe os remédios. Levava-lhe água, mas sempre com aquele olhar fixo em mim, como quem dizia sem palavras: está vendo como ele sofre, está pronta para recusar. O peso da decisão me consumia. Eu acordava antes do sol nascer para assar os pães da padaria, mas já não encontrava alegria no cheiro da massa. Cada pão que tirava do forno parecia uma pedra se acumulando sobre o meu peito. As conversas no mercado, os vizinhos comentando sobre a devoção de Camila, só aumentavam minha angústia. Todos viam nela uma esposa perfeita. Eu, porém, via apenas uma sombra fria que me perseguia em cada canto. Numa noite em que a chuva caía forte e o vento batia nas janelas, Camila apareceu mais uma vez na cozinha. Colocou os documentos sobre a mesa, olhou diretamente nos meus olhos e disse: O doutor Marcelo já está pronto. Só falta a senhora assinar. Se hesitar, Rafael não vai resistir. Sua voz era uma lâmina cortante. Eu senti a chaleira apitar atrás de mim, o vapor subindo,
e percebi que segurava tão forte a alça que meus dedos queimavam, mas não soltei. Eu apenas balancei a cabeça sem forças para lutar. Ao sair, Camila sorriu de canto como se tivesse vencido mais uma batalha invisível. Augusto e Beatriz vieram no dia seguinte reforçando o cerco. Trouxeram frutas fingindo gentileza, mas usaram a visita para repetir o mesmo discurso. Se recusar, será lembrada como uma mãe sem coração. Eu já não sabia se estava aceitando por amor ou por medo. Talvez fosse pelos dois. Talvez fosse porque a voz de Rafael, fraca e quebrada, ainda ecoava dentro de mim. No entanto, por mais que eu tentasse sufocar minhas suspeitas, algo dentro de mim crescia. Tiago silencioso, Lucas confuso, mas atento os olhares e gestos de Camila. Tudo formava um quadro obscuro que eu não queria ver. E no fundo do meu peito a pergunta que eu não ousava formular se repetia sem parar. E se não fosse apenas a doença? E se houvesse outra razão para o sofrimento de Rafael? Os dias seguintes se arrastaram como um pesadelo lento. Cada manhã eu acordava com a sensação de que o ar em minha casa estava mais pesado. Rafael, deitado na cama, tossia com frequência, a pele já quase transparente, como se o corpo estivesse se apagando pouco a pouco. Eu levava sopas, preparava chás, mas nada parecia suficiente. E mesmo quando eu acreditava estar cuidando dele, algo em meu coração gritava que havia uma força contrária trabalhando contra a vida do meu filho. Tiago, meu filho mais novo, começou a me observar com atenção crescente. Ele não falava muito, mas seus gestos denunciavam que também percebia as estranhezas em torno de Rafael. Uma tarde, enquanto trocava a lâmpada da cozinha, ele desceu da escada, me olhou nos olhos e murmurou em voz baixa: "Mãe, encontrei frascos sem rótulo escondidos no armário do Rafael. Camila os mantém atrás das caixas de remédio prescritas. Não são do hospital." Meu corpo inteiro estremeceu. Eu quis perguntar mais, mas o olhar grave de Tiago já dizia tudo. Ele sabia que havia algo errado. Antes que eu pudesse responder, Camila entrou na cozinha. Seu perfume forte encheu o ar. Tiago se calou imediatamente, recolhendo suas ferramentas. Camila sorriu, mas seus olhos analisaram cada canto da cozinha como se procurasse sinais de conspiração. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça, Lucas se aproximou. Sentou-se no chão com seus carrinhos, mas sua voz soou séria, pesada demais para um menino de 10 anos. Vó, disse baixinho, eu escuto a mamãe no telefone. Ela fala de doses, fala de remédios, mas não parece que está falando com médico nenhum. Parece que está escondendo alguma coisa. Eu me ajoelhei ao lado dele, passei a mão em seus cabelos e tentei sorrir. Não se preocupe, meu amor. Às vezes os adultos falam coisas complicadas. Não é nada. Mas por dentro meu coração estava em chamas. A voz inocente de Lucas ecoava como um aviso. Certa manhã entrei no quarto de Rafael levando uma tigela de caldo. Encontrei Camila ao lado da cama. Ela segurava um copo de água e, com um gesto rápido, deixou cair um comprimido dentro. A água se turvou por um segundo antes de clarear. Meu sangue gelou. "O que é isso?" perguntei, tentando manter a calma. Ela me olhou com um sorriso controlado. "É apenas um suplemento para ajudar os rins." O médico recomendou. Esperei ela sair e, tomada pela angústia, fui até o corredor procurar o doutor responsável pelo tratamento. Perguntei se havia alguma nova prescrição. Ele folheou a ficha de Rafael e me olhou confuso. "Não, dona Rosa. O tratamento continua o mesmo. Nenhum suplemento novo foi incluído." Minha pele se arrepiou inteira. Quando voltei ao quarto, Camila estava novamente sentada ao lado de Rafael, o olhar fixo no soro que pingava lentamente. Ela não percebeu minha presença. Eu sabia sem sombra de dúvida que ela havia mentido. Os sinais se acumulavam como pedras sobre meus ombros. Tiago me trazia mais preocupações. Ele descobriu que Camila saía à noite sempre em passos rápidos, olhando para os lados. Certo dia ele a seguiu discretamente até o estacionamento do hospital. Voltou para casa com o celular cheio de fotos. "Olhe, mãe", disse ele, colocando o aparelho em minhas mãos.
Ela entregou um pacote a um homem dentro de um carro preto. Ele deu a ela um envelope em troca. As imagens estavam borradas pela distância, mas claras o suficiente. Camila, minha nora, entregando algo escondido, recebendo dinheiro. Meu estômago se revirou. Quando mostrei as fotos a Lucas, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Depois correu até o quarto e voltou com o velho tablet. Ligou o aparelho com a tela rachada, navegou até uma pasta escondida e me mostrou uma gravação. A voz de Camila surgiu, baixa, apressada, cheia de urgência. Depois do transplante, os resultados serão perfeitos. Não se preocupe, a velha não vai recusar. Meu coração parou. Logo em seguida, outra voz se somou. Era Beatriz, a mãe de Camila. Com esses dados, poderemos vender a fórmula. O lucro será garantido. O som da gravação ecoou na cozinha como um trovão. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o tablet cair. Lucas me olhava com os olhos marejados, mas firmes. Eu achei escondido, vó. Eu sabia que precisava te mostrar. Aquela prova era o fio que costurava todas as suspeitas. Os frascos escondidos, as conversas ao telefone, os remédios que não vinham do hospital, os encontros no estacionamento. Rafael não estava apenas doente. Ele estava sendo envenenado, manipulado, transformado em objeto de um plano que eu ainda não compreendia por inteiro. Passei a noite em claro sentada à mesa da cozinha, olhando para o lampião que piscava. Seu Antônio, imóvel em sua cadeira, tinha os olhos cheios de lágrimas silenciosas. Eu queria pedir a ele uma resposta, mas só recebi aquele olhar sofrido que confirmava o peso que agora recaía sobre mim. Cada batida do vento contra as janelas parecia repetir a mesma pergunta em meu ouvido. E se alguém estiver causando a doença de Rafael, e se tudo não passar de uma armadilha cruel, o medo me dominava. Mas junto dele vinha a certeza de que não poderia mais negar o que estava diante dos meus olhos. Tiago via. Lucas via. E agora eu também via. Camila e sua família estavam tramando algo sombrio. E eu, por amor ao meu filho, quase havia me entregado de corpo e alma ao plano deles. Eu sabia que precisava agir. Mas como quem acreditaria em mim contra as palavras suaves de Camila, contra a influência de Augusto e Beatriz? Como provar o que eu já sabia no coração? Foi nesse turbilhão de pensamentos que percebi que estava vivendo dentro de um drama familiar tão intenso que até os vizinhos, se soubessem da verdade, não acreditariam. E é justamente por isso que quero te perguntar. Se você concorda comigo, se você acredita que eu deveria ouvir Tiago e Lucas, desde o começo, deixe um comentário com o número 7. Agora, se você acha que eu me deixei enganar e não merece sua concordância, então deixe seu like neste vídeo. Enquanto refletia sobre o que fazer, senti o coração apertar. A tempestade ainda estava longe de acabar. E a próxima onda de pressão viria ainda mais forte, trazendo consigo verdades impossíveis de ignorar. As noites que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Eu já não dormia mais. Cada barulho na rua me fazia pular da cadeira, cada sombra na parede parecia carregar ameaças escondidas. Os sinais estavam por toda parte e eu não podia mais fingir que eram apenas frutos da minha imaginação. Rafael não estava simplesmente doente. Ele estava sendo envenenado pouco a pouco, e eu, sua própria mãe, quase entreguei meu corpo para completar o plano dos culpados. Tiago passou a me visitar com mais frequência. Ele não dizia muitas palavras, mas sua presença firme me dava algum alívio. Uma noite entrou na cozinha com o celular nas mãos e o colocou sobre a mesa. Seu rosto estava pálido, mas os olhos ardiam de raiva. Segui Camila de novo, disse em voz baixa. Desta vez consegui fotos mais claras. Eu respirei fundo antes de olhar. As imagens mostravam Camila em pé, ao lado de um carro preto no estacionamento do hospital. Nas mãos dela, um pacote pequeno embrulhado em papel marrom. Do outro lado, um homem com boné puxado para baixo, escondendo o rosto, recebia o embrulho e entregava a ela um envelope grosso.
O instante do dinheiro passando de mão em mão estava registrado com clareza. Isso não é cuidado de esposa-mãe, murmurou Tiago, a voz carregada de dor. Ela está negociando alguma coisa. E não é para salvar o Rafael. Minhas mãos tremeram tanto que precisei apoiar o celular na mesa para não deixá-lo cair. O ar parecia faltar. Lembrei-me das palavras de Lucas dos comprimidos dissolvendo-se na água das conversas ao telefone que não pareciam com médicos. Todas as peças começavam a se encaixar. Na manhã seguinte, Lucas apareceu com o tablet velho que ele tanto guardava. A tela rachada brilhava sob a luz do sol fraco que entrava pela janela. Ele puxou uma cadeira, sentou-se diante de mim e disse, em tom decidido: Vó, eu tenho mais uma coisa para te mostrar. Com dedos pequenos, mas firmes, abriu uma pasta escondida e deu play em um arquivo de áudio. A voz que ecoou na cozinha era inconfundível. Camila. Baixa apressada, quase sussurrada. Depois do transplante, os resultados vão ser perfeitos. Não se preocupe. A velha não vai se recusar. Meu coração disparou. Eu apertei o braço da cadeira com tanta força que senti as unhas marcarem a madeira. Antes que eu conseguisse reagir, outra voz surgiu na gravação, mais fria, calculista. Era Beatriz, a mãe de Camila. Assim que tivermos os dados completos, poderemos vender a fórmula no exterior. O lucro vai garantir tudo o que planejamos. O arquivo terminou em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do vento batendo contra a janela. Eu levei a mão à boca, tentando conter o choro que me sufocava. Lucas me observava com olhos marejados, mas uma firmeza surpreendente para a sua idade. Eu achei escondido, vó, disse ele em um sussurro. Não sabia se era perigoso, mas eu sabia que precisava te mostrar. Eu o abracei com força, sentindo o pequeno corpo dele tremer. No fundo, ele já carregava um peso grande demais para a pouca idade, mas sua coragem era o que nos mantinha de pé. Mais tarde, Tiago voltou com outro achado. Ele havia seguido Camila até uma saída lateral do hospital. Mostrou-me novas fotos. Desta vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela, Beatriz. As duas entregavam uma caixa ao mesmo homem de casaco escuro. Tiago disse que ouviu trechos da conversa enquanto se escondia atrás de um carro. Ela falou que o dinheiro mudaria tudo depois do transplante, mãe. Ela mesma disse: eu ouvi com meus próprios ouvidos. Cada nova prova era um golpe que rasgava as últimas camadas de negação dentro de mim. Já não havia dúvidas. Camila não estava cuidando de Rafael. Ela o estava destruindo. E com a ajuda dos pais, transformava o sofrimento do meu filho em moeda de troca para um projeto cruel. À noite, sentei-me à mesa com Tiago e Lucas. O lampião balançava com o vento que entrava pelas frestas da janela. O silêncio era pesado e interrompido, apenas pelo som do mar ao longe. Eu olhei para eles, para aquele filho que me apoiava em silêncio e para o neto que carregava a coragem de um adulto. Agora não é mais suspeita, disse eu com a voz embargada. Agora é verdade. Eles querem usar Rafael, querem me usar, e nós precisamos parar isso. Tiago cerrou os punhos sobre a mesa. Lucas, mesmo pequeno, ergueu o tablet como se fosse uma arma. Foi nesse instante que percebi que não estávamos mais apenas enfrentando uma doença. Estávamos enfrentando um inimigo dentro da nossa própria família. Passei aquela noite em claro andando de um lado para o outro. As imagens, as gravações, os comprimidos. Cada lembrança era uma ferida aberta. Eu sabia que precisava falar com alguém, talvez com o Dr. Marcelo, talvez até com a polícia, mas a dúvida me corroía. E se ninguém acreditasse? E se eles dissessem que era invenção de uma velha desesperada? No fundo, eu sabia que precisava de mais. Precisava de uma prova definitiva e irrefutável que desmascarasse Camila e seus pais diante de todos. E foi com esse pensamento que a madrugada terminou. O sol nasceu tímido e eu, exausta, ainda me perguntava como suportar o peso daquele segredo. Rafael tossiu forte no quarto ao lado e eu corri até ele.
Seu corpo magro tremia, os olhos se enchiam de lágrimas. Ele sorriu fraco ao me ver sem imaginar o abismo em que estávamos prestes a cair. Enquanto o abraçava, uma certeza me tomou por inteiro. A hora da verdade estava chegando, e quando viesse não haveria mais volta. O dia marcado para a cirurgia chegou como um fantasma que eu já não conseguia evitar. Acordei antes do sol nascer, mas não porque havia dormido. Passei a noite inteira sentada à mesa da cozinha, olhando o relógio na parede como quem espera uma sentença. Cada minuto que se passava me aproximava do inevitável. Eu sabia da verdade. Sabia das gravações das fotos dos comprimidos escondidos, mas ainda assim não encontrava uma saída. A pressão de Camila e dos pais dela era sufocante, e o estado de Rafael, cada vez mais frágil, me paralisava. Tiago me olhava com preocupação. Ele já havia implorado que eu desistisse, que procurasse outro caminho. Mas eu não conseguia. Rafael tossia sangue, respirava com dificuldade, e cada olhar suplicante dele me atravessava como uma faca. Talvez eu estivesse sendo fraca, talvez estivesse me entregando ao medo, mas no fundo havia também o amor que me cegava. Naquela manhã, Camila chegou cedo à casa impecável, com roupas claras e um sorriso sereno. Mas seus olhos denunciavam uma vitória antecipada. Ela caminhava com passos firmes, como se já soubesse que tudo aconteceria do jeito que planejava. Atrás dela vieram Augusto e Beatriz. Os dois se comportavam como convidados de honra para um grande evento. Apertavam as mãos de vizinhos que apareciam para desejar boa sorte, como se fossem eles os protagonistas da tragédia que estava prestes a se desenrolar. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e medo. Fui levada em uma maca e o som das rodas rangendo contra o piso branco me fazia tremer. As luzes fluorescentes passavam rápidas sobre a minha cabeça e eu me sentia como se estivesse sendo carregada para o fundo de um túnel sem retorno. Ao meu lado, Camila caminhava com passos tranquilos. O rosto dela parecia calmo, mas nos olhos havia um brilho cruel. Atrás dela, Augusto e Beatriz acenavam para enfermeiros, distribuindo sorrisos como se estivessem em uma festa. Quando entramos na sala de cirurgia, o frio do ambiente me envolveu como um abraço gélido. As mesas de metal brilhavam sob a luz branca. Os instrumentos já estavam alinhados, cada um em seu lugar, como soldados prontos para a batalha. O Dr. Marcelo estava à frente, sério e concentrado, revisando os últimos detalhes. As enfermeiras ajustavam os aparelhos e o monitor cardíaco começou a marcar o ritmo frenético do meu coração. Deitada na maca, eu podia ver através do vidro. Do outro lado, Camila se posicionou ao lado dos pais. Ela ergueu o queixo e apontou discretamente para os papéis sobre a mesa. Seus olhos fixaram os meus, enviando uma mensagem silenciosa: assine. Não hesite. Com a mão trêmula, segurei a caneta e tracei minha assinatura. O som da ponta deslizando pelo papel pareceu o de uma sentença definitiva. Eu sentia como se tivesse acabado de assinar minha própria condenação. A enfermeira aproximou-se com a seringa e o líquido transparente dentro do tubo brilhou cruelmente sob a luz. Meu peito se apertou. Eu fechei os olhos por um instante e pensei em Rafael, pensei em Tiago, pensei em Lucas, pensei nas gravações que havia escutado nas fotos, que havia visto nas mentiras que eu mesma presenciei. Meu corpo inteiro gritava para que eu dissesse pare, mas minha voz estava presa em algum lugar profundo demais para sair. Foi então que, num estrondo que quebrou a ordem silenciosa da sala, as portas se abriram de repente. O barulho metálico ecoou como um trovão e os instrumentos sobre a bandeja vibraram. Alguns caíram no chão, produzindo estalos que fizeram todos os médicos se sobressaltarem. Eu abri os olhos e lá estava ele, Lucas. Meu pequeno neto ofegante, os sapatos ainda cobertos de lama, o uniforme escolar amassado. Nos braços ele segurava o velho tablet como se fosse um escudo. Seus olhos ardiam com uma determinação que nenhum adulto conseguiria imitar. Vó, ele gritou com a voz firme, apesar do medo. Eu preciso contar a verdade sobre por que o papai está doente.
A sala congelou. O monitor cardíaco disparou, refletindo o ritmo descompassado do meu coração. Médicos se entreolharam sem saber como agir. A enfermeira, ainda com a seringa na mão, recuou lentamente. Do outro lado do vidro, vi Camila perder o controle. Ela correu até a parede de vidro e bateu com a palma da mão, gritando: "Não ouçam esse menino. Ele não sabe o que está dizendo." Sua voz estridente ecoava pelo corredor, mas a expressão de pavor em seu rosto falava mais alto do que suas palavras. O doutor Marcelo ergueu a mão com autoridade. "Todos parem. O menino vai falar." Lucas caminhou até mim, cada passo trêmulo, mas firme. O tablet brilhava em suas mãos pequenas. Ele olhou para mim e naquele olhar vi o peso que ele carregava, um peso que nenhuma criança deveria suportar. "Eu sei o que eles estão escondendo", disse ele com a voz fraca, mas clara. "Eu tenho provas." Meu corpo estremeceu. As lembranças se atropelaram em minha mente. As conversas ao telefone, os frascos escondidos, os comprimidos dissolvidos na água, as fotos do estacionamento, a gravação das vozes de Camila e Beatriz. Tudo aquilo que eu tentava negar agora se materializava ali diante de todos. Camila, do outro lado do vidro, batia ainda mais forte, sua voz quase se transformando em um grito desesperado. Augusto tentava puxá-la pelo braço enquanto Beatriz olhava em volta nervosa, procurando uma saída. Mas a máscara deles havia começado a rachar. Lucas levantou o tablet e, com mãos trêmulas, se preparou para apertar o botão de play. Todos os olhares estavam fixos nele. Eu mal respirava. Sabia que aquele seria o momento que poderia mudar tudo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria que meu neto carregasse tanto peso, mas ao mesmo tempo sabia que apenas ele podia salvar não só a mim, mas também o próprio pai. O doutor Marcelo se aproximou ainda mais, olhando diretamente para Lucas. "Mostre, filho. Agora é a hora da verdade." E foi nesse instante, com o tablet prestes a revelar a gravação, que percebi a vida da minha família jamais voltaria a ser a mesma depois daquele momento. O que viria a seguir não era apenas sobre salvar Rafael. Era sobre expor uma rede de mentiras e traições que ninguém mais poderia negar. O dedo de Lucas pairava sobre a tela. O silêncio da sala era tão denso que até o som do meu coração parecia ensurdecedor. Eu sabia que quando aquele áudio fosse reproduzido não haveria mais volta. O silêncio que antecedeu a revelação foi como o ar preso antes de uma tempestade. Todos na sala aguardavam imóveis, os olhos fixos em Lucas. O tablet tremia em suas mãos pequenas, mas sua determinação era maior que o medo. Ele apertou o botão de play e, de repente, a sala de cirurgia se encheu com uma voz que não poderia ser negada. A voz de Camila soou clara, cortante. "Depois do transplante, os resultados vão ser perfeitos. Não se preocupe. A velha não vai recusar." Um murmúrio de choque percorreu a equipe médica. Enfermeiros se entreolharam boquiabertos. O doutor Marcelo franziu o senho, a expressão carregada de indignação. Antes que alguém pudesse reagir, Lucas tocou novamente na tela. Outra gravação ecoou, desta vez a voz fria de Beatriz: "Assim que tivermos os dados, poderemos vender a fórmula no exterior. O lucro vai garantir tudo." O impacto foi imediato. As palavras pairaram no ar como veneno, destruindo qualquer fachada de inocência que Camila e os pais ainda tentavam manter. Do outro lado do vidro, Camila perdeu o controle. Ela bateu as mãos contra o vidro, os olhos arregalados, a voz em desespero. "É mentira. Eles estão inventando. Esse áudio é falso." Mas seus gritos soavam ocos diante da nitidez da prova. Augusto segurou o braço da filha, tentando contê-la, mas sua própria expressão revelava pânico. Beatriz, sempre tão controlada, estava pálida, os lábios tremendo. Foi então que as portas se abriram novamente e Tiago entrou apressado. Seu rosto estava vermelho de raiva, as mãos trêmulas segurando o celular.
Ele se colocou ao lado de Lucas e apontou diretamente para Camila, a voz carregada de fúria. Você envenenou meu irmão. Eu vi os frascos escondidos, eu a vi entregando pacotes no estacionamento. Eu tenho fotos, Dr. Marcelo. Ela nunca quis salvar Rafael. Ela está matando ele pouco a pouco. A sala explodiu em murmúrios. As enfermeiras recuaram horrorizadas. Um dos auxiliares levou a mão à boca, incapaz de acreditar no que ouvia. Do outro lado do vidro, Camila gritava com ainda mais desespero. Eles estão tentando me destruir. São invejosos, querem me afastar do Rafael, não acreditem neles. Mas era tarde demais. O Dr. Marcelo se aproximou de Lucas e Tiago, pegou o tablet e o celular em suas mãos e ouviu atentamente os arquivos, examinando as imagens. Seus olhos endureceram. Ele se voltou para a equipe e ordenou em tom firme: parem tudo. Esta cirurgia está cancelada. Este não é um procedimento médico. Isto é um crime. O choque foi imediato. Os instrumentos foram deixados de lado. A enfermeira que segurava a seringa guardou a agulha em um recipiente de segurança. O monitor cardíaco ainda apitava ao meu lado, acompanhando a agitação do meu peito, mas dentro de mim um alívio amargo começava a se formar. Do outro lado do vidro, Augusto deu um passo à frente. Com um movimento rápido, tirou um envelope grosso do bolso e o estendeu discretamente em direção ao Dr. Marcelo. Sua voz era baixa, quase sussurrada, mas firme. Vamos resolver isso de forma privada. Não há necessidade de escândalo. O Dr. Marcelo pegou o envelope, olhou para dentro e, em silêncio, deixou o dinheiro cair no chão. As notas se espalharam pelo piso branco como folhas mortas. Sua voz gelada e implacável cortou o ar. Aqui não é lugar de corrupção. Aqui é lugar de justiça. Chamem a segurança. Agora, 2 seguranças surgiram pela porta do corredor. Camila tentou correr, mas foi contida. Beatriz tentou argumentar, dizendo que era tudo um mal-entendido, mas sua voz vacilava, incapaz de sustentar a mentira. Augusto resistiu por alguns segundos, erguendo o queixo em desafio, mas acabou dominado. A sala se transformou em um redemoinho de vozes. Enfermeiros murmuravam sobre as gravações. Médicos registravam tudo em relatórios. O Dr. Marcelo supervisionava cada passo, sua expressão carregada de gravidade. Rafael, no quarto ao lado, ouviu os gritos e tentou se levantar. Sua voz fraca ecoou pelo corredor. O que está acontecendo, mãe? O transplante terminou. Minhas lágrimas escorreram. Eu quis correr até ele, abraçá-lo, dizer que a verdade havia vindo à tona, mas ainda estava presa à maca. Tiago segurou minha mão firme, como quem prometia que não me deixaria sozinha. Lucas encostou a cabeça no meu braço, chorando baixinho. Camila, mesmo contida pelos seguranças, ainda gritava. Seus olhos estavam fixos em Rafael do outro lado do vidro. Acredite em mim. Eles querem nos separar. Eu fiz tudo por você. Mas Rafael, ao ouvir a gravação no tablet que um enfermeiro colocou para tocar novamente, deixou que as lágrimas corressem pelo rosto. Ele caiu sentado na cama, o corpo frágil, tremendo, e murmurou: Não, não pode ser verdade. Foi nesse instante que percebi que a queda de Camila e dos pais não era apenas pública. Era também íntima, pessoal, um desmoronar das últimas ilusões de Rafael. Ele havia confiado cegamente e agora via com os próprios olhos a traição que quase lhe custou a vida. A polícia foi chamada. 2 oficiais chegaram pouco depois, recolhendo provas, ouvindo os relatos de médicos e enfermeiros, pedindo que Lucas entregasse o tablet e Tiago as fotos. Cada detalhe era registrado em ata. O hospital inteiro parecia ter parado para assistir ao desmoronar daquela farsa. Camila foi levada algemada, ainda gritando, os olhos selvagens. Augusto tentou argumentar até o fim, mas sua autoridade não valia mais nada diante das provas. Beatriz, em silêncio, caminhava com o olhar perdido, como quem já não tinha forças para lutar. Quando finalmente a sala ficou em silêncio,
O doutor Marcelo se voltou para mim. Sua voz suavizou, mas ainda carregava firmeza. Dona Rosa, a senhora não precisa mais se sacrificar. Cancelamos o procedimento. Rafael será estabilizado com diálise. Vamos rever todos os medicamentos que recebeu e iniciar um tratamento adequado. Agora ele está seguro. Minhas lágrimas caíram livres. Eu nunca imaginei que ouviria essas palavras. Lucas se abraçou a mim com força e Tiago, exausto, encostou a cabeça contra a parede, fechando os olhos por um instante. A queda de Camila e de seus pais havia acontecido diante de todos. A verdade não podia mais ser escondida. Mas dentro de mim eu sabia o peso daquela revelação ainda nos marcaria para sempre. E enquanto o hospital retomava lentamente sua rotina, uma sensação estranha se instalou em mim. O doutor Marcelo havia mencionado que talvez houvesse uma rede maior por trás de tudo. E se aquilo que vimos fosse apenas o início? As horas depois do confronto foram um borrão de vozes, passos apressados e sirenes ao longe. O hospital parecia ter se transformado em um palco onde todos os olhares estavam voltados para nós. Enfermeiros cochichavam nos corredores médicos, cruzavam informações em prontuários policiais, entravam e saíam carregando pastas e relatórios. O sobrenome Ferreira e o sobrenome Alves já não eram apenas nomes de família. Eram manchetes de um escândalo que começava a transbordar as paredes brancas daquele hospital. Rafael foi levado para uma nova ala sob cuidados rigorosos. As máquinas de diálise começaram a fazer o trabalho que seus rins já não conseguiam. A cada batida compassada dos equipamentos eu sentia um pequeno fio de esperança se reatar dentro de mim. O corpo dele ainda estava frágil, mas o olhar já não carregava apenas desespero. Havia dor, havia mágoa, mas também havia a centelha de alguém que pela primeira vez em meses não estava sendo envenenado. Tiago se manteve ao lado do irmão. Ele ajeitava os travesseiros, segurava a mão de Rafael, ajustava o cobertor quando o frio noturno entrava pela janela. Mas havia em seus olhos uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela traição, alívio por finalmente a verdade ter vindo à tona. Às vezes eu o via olhar para Rafael em silêncio, como se dissesse sem palavras: eu sempre soube, mas agora ninguém pode negar. Lucas, meu pequeno herói, já não era mais visto apenas como uma criança pelos funcionários do hospital. Enfermeiras se abaixavam para elogiá-lo, médicos o chamavam de corajoso, alguns pacientes sorriam para ele quando passava pelo corredor. Ele, tímido, apenas apertava meu braço e dizia baixinho: eu só queria salvar o papai e a senhora avó. Eu o abraçava e respondia: você salvou a todos nós. Enquanto isso, lá fora, a cidade já começava a comentar. As notícias corriam rápidas. Nos jornais do dia seguinte, as manchetes estampavam frases como rede ilegal de medicamentos desmantelada em hospital do litoral paulista e nora envenena marido para lucrar com experimento clandestino. O nome de Camila, assim como de Augusto e Beatriz, já estava associado à vergonha pública. Suas fotos apareciam em telas de televisão, em sites e até em panfletos de rua. Aquele trio que antes se orgulhava de sua influência e elegância agora era sinônimo de traição e crime. Os vizinhos que antes elogiavam Camila como esposa exemplar passaram a me olhar com compaixão e, em alguns casos, com vergonha por já terem falado bem dela. Alguns bateram à minha porta trazendo pães-flores ou apenas palavras de desculpa. Diziam: Dona Rosa, sentimos muito, não sabíamos. Eu aceitava os gestos, mas no fundo o corte que eles haviam deixado em mim não seria curado com palavras gentis. Rafael demorou a aceitar a verdade. Em muitas noites eu o encontrei chorando em silêncio, os olhos fixos no teto branco do hospital. Eu confiei nela, mãe, ele dizia, a voz quebrada. Achei que ela me amava, achei que cuidava de mim. E no fim, era tudo mentira. Eu apertava sua mão e respondia: você estava doente, meu filho. Acreditou no amor de quem dizia te amar. A culpa não é sua. Mas dentro de mim eu sabia que essas feridas demorariam mais a cicatrizar do que qualquer outra.
Tiago assumiu para si uma promessa silenciosa. Eu vou proteger a senhora agora, mãe, disse ele uma noite quando estávamos sozinhos no quarto. Não vou deixar que mais ninguém faça mal ao Rafael nem à nossa família. Suas palavras eram duras, mas havia nelas uma ternura firme, uma determinação que me deu forças. Lucas, apesar da pouca idade, carregava um peso que eu queria arrancar de seus ombros. Ele havia sido o portador da verdade, mas também havia visto demais, ouvido demais. Em uma tarde ele se sentou no meu colo e perguntou: Vó, agora acabou. Eles não vão mais machucar o papai. Eu respirei fundo, engoli as lágrimas e disse: Acabou, meu amor. Pelo menos essa parte acabou. Agora é só a gente cuidar do seu pai. Ele sorriu, mas no fundo dos olhos ainda havia a sombra do medo. A cada dia que passava, mais provas eram reveladas pela polícia. Documentos, contas bancárias, registros de ligações. Descobriu-se que Augusto e Beatriz estavam ligados a um esquema maior de experimentos ilegais, e Camila havia sido a peça central usada para manipular Rafael e me pressionar. O que parecia apenas um drama familiar no fim, era parte de uma rede sombria que usava pessoas vulneráveis como cobaias. Meu marido, seu Antônio, continuava em silêncio em sua cadeira. Mas quando lhe contei tudo, quando descrevi a gravação, as fotos, a confissão involuntária de Camila, lágrimas escorreram de seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele apertou minha mão com uma força frágil, mas firme. Foi o suficiente para eu sentir que ele estava comigo mesmo que as palavras já não viessem. A casa que antes parecia sufocante começou a mudar. O cheiro do pão voltava a preencher as manhãs, e embora a tristeza ainda estivesse lá, havia também um sentimento de sobrevivência. Nós havíamos sido quebrados, mas não destruídos. Ainda estávamos de pé. Entretanto, por trás de todo esse alívio, uma sombra permanecia. O doutor Marcelo, em uma de suas visitas, falou com gravidade: Dona Rosa, existem indícios de que a família Alves não agia sozinha. Há registros de contatos com pessoas no exterior. Esse caso pode se expandir muito mais. Suas palavras ficaram ecoando na minha mente. Eu sabia que a nossa luta não tinha terminado. A queda de Camila, Augusto e Beatriz era apenas a face visível de um iceberg muito maior. E de alguma forma eu sentia que ainda estaríamos ligados ao desenrolar dessa história. Naquela noite, quando o hospital finalmente silenciou e Rafael dormia tranquilo sob os efeitos da diálise, sentei-me ao lado da cama dele com Tiago em pé na porta e Lucas adormecido sobre meu ombro. Olhei para cada um deles e pensei: sobrevivemos, mas a batalha maior ainda está por vir. As semanas que seguiram ao escândalo pareceram um longo despertar depois de um pesadelo. O hospital já não estava mais tomado pelo caos, mas as cicatrizes ainda permaneciam em cada um de nós. Rafael seguia em tratamento ligado às máquinas de diálise que agora garantiam a sua sobrevivência. O som dos equipamentos, antes assustador, passou a ser quase um consolo. Era o lembrete de que ele ainda estava vivo, de que cada batida, cada gota filtrada era um passo para longe da morte e para perto da vida. Tiago mantinha-se como um guardião silencioso. Ele passava horas ao lado do irmão, ajeitando os cabos, conversando com os médicos, certificando-se de que ninguém mais se aproximaria com intenções duvidosas. Eu via nele não apenas o filho mais novo, mas também um homem que havia assumido o peso da responsabilidade de proteger a todos nós. Seus olhos ainda guardavam a raiva pela traição de Camila e dos sogros, mas também traziam a firmeza de quem não deixaria jamais que aquele pesadelo se repetisse. Lucas voltou a sorrir pouco a pouco. Ainda havia momentos em que eu o encontrava calado, pensativo demais para a sua idade, mas ele se permitia brincar novamente com seus carrinhos correndo pelo quintal quando vinha visitar a casa. Os vizinhos, ao vê-lo, sempre comentavam sobre a coragem dele. Diziam que era um herói que tinha salvo a família. Ele apenas abaixava a cabeça tímido e corria para me abraçar. Para mim, ele não era apenas um herói. Ele era a prova viva de que até a menor das vozes pode romper o maior dos silêncios.
Em casa, os dias voltaram a ter cheiro de pão quente. Eu me levantava cedo como sempre fiz, mas agora cada massa que eu amassava tinha outro peso. Era como se cada pão fosse um símbolo da sobrevivência da nossa família. Não eram mais apenas alimentos, mas pequenos testemunhos de que a vida podia continuar mesmo depois de ter sido despedaçada. As notícias continuavam a se espalhar. Jornais locais e nacionais falavam sobre a rede de medicamentos ilegais, sobre o envolvimento de Augusto e Beatriz, sobre como Camila havia envenenado o próprio marido em troca de lucros. O que começou como um drama familiar em uma casa simples do litoral se transformou em denúncia pública, investigação policial e processo judicial. Eu lia as manchetes e me perguntava como a nossa dor havia se tornado espetáculo para tantos. Mas ao mesmo tempo sabia que sem a exposição talvez nada tivesse mudado. Rafael, ainda fraco, me olhava em algumas noites com lágrimas nos olhos. Mãe, eu não sei como agradecer. Eu não sei como pedir desculpas por não ter visto, por ter confiado cegamente. Eu acariciava o cabelo dele como fazia quando ele era menino e respondia: não peça desculpas, meu filho. O amor nos cega às vezes. O importante é que você está vivo, e agora a verdade está do nosso lado. Tiago, em silêncio, muitas vezes apertava meu ombro nessas horas. E Lucas, ouvindo as conversas, se aproximava com seu jeito infantil e dizia: o importante é que a gente ficou junto, vó. Agora ninguém pode nos separar. E eu sabia que ele tinha razão. Os vizinhos que antes exaltavam Camila agora vinham até mim com palavras de arrependimento. Alguns traziam presentes simples, outros apenas abraços. Eu aceitava, mas dentro de mim entendia que nossa história não era apenas sobre traição e dor, era também sobre coragem e união. Porque se Tiago não tivesse observado em silêncio, se Lucas não tivesse encontrado as gravações, se eu não tivesse finalmente encarado os sinais, talvez nada tivesse sido revelado. Nas madrugadas silenciosas, quando todos já dormiam, eu me sentava diante do meu diário antigo e escrevia à luz do lampião. Família não é apenas sangue, registrei em uma dessas noites. Família é lealdade, é coragem. É a disposição de proteger uns aos outros quando a escuridão parece maior que a luz. Essa foi a lição mais dolorosa, mas também a mais verdadeira que aprendi. O Dr. Marcelo voltou a nos visitar algumas vezes. Ele sempre trazia relatórios e atualizações, mas em uma dessas visitas deixou escapar algo que nunca mais saiu da minha mente. Dona Rosa, disse ele com seriedade, há sinais de que a família Alves fazia parte de uma rede ainda maior. Esse caso não termina aqui. Talvez outros estejam vivendo o mesmo que a senhora viveu sem saber. Suas palavras me arrepiaram. Eu entendi então que o mal que quase destruiu a minha família era apenas um pedaço de uma sombra maior. Mesmo assim, decidi que não viveríamos mais acorrentados ao medo. Eu disse a mim mesma que guardaria minha família, que escutaria as vozes pequenas, que acreditaria nas dúvidas, por mais dolorosas que fossem. Porque o silêncio quase nos matou, e a coragem de uma criança nos salvou. Quando penso em tudo o que vivemos, sinto que essa história não é apenas minha. É também de todos que já confiaram demais, de todos que já fecharam os olhos para sinais que não queriam enxergar. É a história de quem já acreditou no sorriso errado, mas ainda encontrou forças para sobreviver. E é por isso que quero falar com você que me acompanha agora. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser revelada, então mostre isso. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias como esta e compartilhe com quem você ama. E se você se enxergou em algum dos personagens, se acredita que teria tomado a mesma atitude que Tiago ou Lucas, deixe nos comentários o número 7. Quero saber quantos de vocês teriam tido a mesma coragem de enfrentar a escuridão. Nossa família não saiu ilesa. Carregamos cicatrizes, carregamos lembranças que nunca irão desaparecer. Mas ainda estamos aqui.
E a maior lição é essa: a verdade pode ser escondida, pode ser sufocada, pode ser ignorada. Mas um dia cedo ou tarde ela sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando ela vem, pode destruir, mas também pode salvar. Salvou Rafael, salvou a mim, salvou todos nós.